A nova série chamada It, Bem-vindos a Derry, estreou recentemente na HBO Max e já tá fazendo muito sucesso, até porque é a volta do Pennywise e de Derry. Mas o óbvio precisa ser dito aqui, você não pode assistir essa série sem antes relembrar de toda a trajetória do Pennywise e de Derry. E não só isso, mas entender realmente o que é essa coisa. Então fica tranquilo, porque eu tô aqui pra entregar tudo que você precisa saber antes de assistir It, Bem-vindos a Derry. E já comenta aqui se você tá vendo a série do It, se você tá gostando ou se você tá odiando. Mas antes da gente flutuar, eu peço para você deixar a sua seção de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. O filme de 2017 vai contar com a direção do Andy Muschietti e ele vai se passar em 1989, diferente do livro que se passa nos anos 50. E o filme já introduz o Bill com seu irmãozinho o George, e o Bill ele faz um barquinho de papel para ele de brinquedo, para ele sair para brincar com esse barquinho de papel. Só que, convenhamos, é uma cena tão dramática nesse filme, pelo menos nessa versão de 2017, eu fico até impressionado. É meio forçado, porque, cara, é só um barquinho de papel. Normalmente, relação de irmão, assim, não é uma coisa tão linda, tão assim, nossa. Tudo bem, ele quer construir para você se apegar a esses dois irmãos, esses dois personagens, e tudo bem. E o George vai brincar com esse barquinho na rua, enquanto tá chovendo pra caramba, e ele deixa o barquinho cair em um bueiro na rua. E nesse momento que ele vai pegar o barquinho, aparece o icônico Pennywise, interpretado pelo Bill Skarsgård. E ele aparece pra gente pela primeira vez nessa cena com um olhar super sinistro, com aquele sorriso macabro dele e aquela voz dele bizarra de palhaço. Oh, well, I'm Pennywise the Dancing Clown. E você pode assistir essa cena e pensar, caraca, como ele interpreta muito bem esse palhaço, né? Como ele conseguiu realmente entregar tudo de si ali nesse papel, com esse personagem, e de fato, sim, é uma verdade. Mas o que você não sabe, provavelmente, é que essa foi a última cena a ser gravada no filme. Mas por que essa foi a última cena a ser gravada? Na realidade, o diretor queria que o Bill Skarsgård entregasse tudo de si no papel, e principalmente nessa cena, porque seria a primeira aparição do Pennywise. Mas agora a gente precisa entrar num ponto muito importante aqui. O que é o Pennywise? Muita gente pensa que ele é só um palhaço demoníaco que fica assombrando as crianças por aí, mas não é bem por aí. Na verdade, o Pennywise é uma entidade cósmica que surgiu há milhares de anos atrás. Só que o que acontece é o seguinte, o Pennywise, ele é só uma das formas para poder atrair as crianças e também fazer as pessoas sentirem medo. E o Pennywise é só uma dessas formas, e no caso ele se disfarça de palhaço para atrair o George. E repara nesse detalhe de atuação do Pennywise, porque parece que ele tem uma espécie de devaneio. É um momento que a gente estranha muito o personagem, porque ele tá ali querendo atrair o George e do nada ele para ali de falar do nada. Mas por que isso acontece? Na verdade isso acontece porque a entidade tem uma certa dificuldade em interpretar uma pessoa, alguma criatura durante muito tempo. Porque quem está no comando seria a entidade, e a entidade tem essa dificuldade de se manter na forma de palhaço para atrair as suas vítimas. E o Bill Skarsgård conseguiu entregar perfeitamente a essência da entidade nesse momento. Without your boat? E quando o George vai pegar o barco, ele simplesmente morde o braço dele, arrancando do nada de uma forma super brutal. É bem tensa essa cena porque é algo mais explícito. Você vê o George se arrastando no chão, no meio da chuva, e você vê o braço dele, tipo, cortado, cheio de sangue. Cara, é muito boa essa cena e é uma ótima introdução. Depois dessa introdução bizarra, nós conhecemos outros personagens, como o Mike, por exemplo. Ele trabalha num abatedouro de animais e o que ele não tem coragem de fazer é justamente isso. Ele não tem coragem de matar um animal. E logo mais ele vai fazer parte de um grupo de amigos que é composto pelo Bill, o Ed, o Rich, Stanley e a Beverly. Todos esses personagens trazem um equilíbrio perfeito entre o drama e o humor do filme. E cada personagem vai ter um medo diferente. Por exemplo, o Mike, que tem medo do acidente que aconteceu numa fábrica em Black Spot em 1962. A Beverly, que sofre bullying dentro da escola, também sofre dentro de casa e é abusada pelo próprio pai dela. O Bill acredita que seu irmão George ainda está vivo, então ele constrói uma espécie de encanamento na própria garagem dele para ele ver que realmente o George poderia estar vivo e que ele foi parar em algum lado
dos esgotos de Derry. Nós também temos o Stanley, que é um garoto judeu, e ele é atormentado por um quadro que é muito sinistro numa sinagoga. E se vocês repararem, o Stanley, ele é um garoto muito centrado, ele é um garoto que tem uma religião ali e ele foca sua vida exclusivamente naquilo. Então o medo dele está atrelado a essa religião que ele tem, que seria a judaica. E temos o Ben. O Ben, ele é o cérebro do grupo, porque ele gosta muito de estudar e uma das coisas que ele mais se interessa é sobre a história de Derry. Então tem um momento que ele vai numa biblioteca e ele começa a folhear os livros sobre a história de Derry e ele sabe exatamente os tipos de acontecimentos bizarros e estranhos que assolaram a cidade durante anos. E o medo do Ben nesse filme vai ser representado por um morto-vivo. Então tem uma cena que ele tá andando pela biblioteca e a coisa aparece. Só que a coisa aparece em uma forma de morto-vivo. E o Ben foge dessa biblioteca muito assustado e quem aparece é o Henry Bowers. O Henry Bowers é o cara que faz bullying com todo mundo na escola e o cara é muito mala, fala sério. E o Henry Bowers com o grupo dele vão atrás do Ben para fazer bullying com ele e eles pegam um canivete e começam a cortar a barriga dele. E cara, essa cena é bizarra, porque quando o Ben pede ajuda, um carro passa por eles ali e um balão aparece dentro do carro subindo. Don't you want a balloon? E é muito maneiro porque é como se ele estivesse pedindo ajuda e na verdade quem tá ali olhando tudo de plateia é o Pennywise. O Ben consegue escapar do Henry Bowers e ele acaba pulando de uma ponte. E quando ele pula da ponte, ele vai andando no meio do mato até chegar nos esgotos de Derry, onde ele conhece o Bill, o Ed, o Rich e o Stanley. E o grupo tá quase formado, mas eles acabam conhecendo também a Beverly, a única garota do grupo e que todo mundo gosta dela ali praticamente. E com o tempo do filme a gente vai vendo um pouco da relação de cada um ali e a gente percebe que todos eles têm uma conexão muito legal em comum, até porque todos eles são perdedores ou otários. Além dessa história de terror que a gente conhece, também tem uma história muito legal de amizade por trás que a gente vai vendo ao longo do filme. O Ed tá andando pelas ruas de Derry e ele encontra uma casa antiga e abandonada, até que do nada ele começa a escutar uma voz muito esquisita e aparece um zumbi podre ali oferecendo uma cápsula de remédio para ele. Ou seja, o medo dele seria de doenças. O Ed, ele tem um medo de doenças, medo de ficar doente, então ele tá sempre muito agoniado, sempre procurando remédio e ele acha que ele tá doente realmente, ele acha que ele tem asma, mas na verdade não tem, porque isso é só um medo que foi implantado pela própria mãe dele. E nesse momento que ele tá fugindo desse zumbi, o Pennywise finalmente aparece e é aquela cena icônica em que ele tá segurando vários balões e o rosto dele aparece. Em um certo momento do filme, o Mike começa a ser perseguido pelo Henry Bowers e os seus outros amigos muito chatos, mas os futuros amigos do Mike aparecem e eles começam a defender eles. E eles defendem tacando muita pedra no Henry Bowers e os amigos dele. É uma cena muito legal. Como eles conseguem salvar o Mike, finalmente nós temos o nosso grupo formado. Bem-vindo ao Clube dos Otários. Quando o grupo está finalmente formado, eles começam a falar sobre as coisas que eles viram ao longo dos dias, as visões bizarras e esquisitas, e a gente percebe que todos eles viram a coisa, no caso, o Pennywise. E como eu disse para vocês, o Ben, ele é o cérebro do grupo, ou seja, ele conhece muito bem a cidade e a história de Derry. E o que eles percebem no meio dessas investigações é que acidentes, coisas estranhas aconteceram há muitos anos atrás, como por exemplo, a explosão da siderúrgica em 1908, a morte da gangue de Bradley em 1935 e o incêndio de Black Spot em 1972. E o que eu tô mais curioso para ver na série do It, Bem-vindos a Derry, seria esse incêndio de Black Spot de 1962. E justamente porque essa série vai se passar nos anos 60, é algo que eu quero ver muito e quero saber como que o Pennywise pegou essas pessoas, como que ele fez essas pessoas desaparecerem ali misteriosamente. Eu acho que vai ser algo muito massa. E o que eles percebem é que todos esses acontecimentos aconteceram a cada 27 anos. Ou seja, a coisa, ela só aparece a cada 27 anos. E ao longo dessas investigações, o Pennywise começa a atormentar eles e cada vez que ele aparece de uma forma mais criativa, de uma forma mais legal, intensa e muito assustadora. O Henry Bowers vai até a sua casa e do nada ele meio que começa a ser guiado, sendo influenciado pelo Pennywise a matar o pai dele. Então ele pega um canivete e ele mata realmente o pai dele, que é um policial. E ele manda o Bowers ir atrás de todo o Clube dos Otários. O grupo, sabendo da existência do Pennywise e sabendo que ele tá atormentando todo mundo, eles decidem fazer alguma coisa para enfrentar essa coisa de uma vez e derrotar ela. Então eles vão até aquela casa antiga abandonada, porque lá supostamente está o covil do Pennywise, no caso de
tinham acesso até os esgotos de Derry, em um lugar onde estão todas as vítimas que o Pennywise fez ao longo dos anos. E quando eles entram na casa, o Pennywise já começa a brincar com todo mundo ali, e ele brinca principalmente com o Rich, cara. Ele é o melhor personagem, na minha opinião, do grupo inteiro. Ele é o mais legal, ele é o mais engraçado. Se a gente perceber, o Rich ele não é tecnicamente atormentado pelo Pennywise antes deles entrarem na casa. E a cada momento que esse garoto aparece, ele começa a fazer uma piada diferente. E, cara, é muito engraçado. A gente percebe também que ele busca um pouco dessa aprovação para as outras pessoas, né? Ele quer ser uma pessoa notada. E esse é um detalhe que tem ligação direta com essa cena que eles estão na casa. Porque nesse momento o Rich encontra um papel e ele vê o rosto dele ali naquele papel e tá escrito que ele tá desaparecido. Ou seja, o maior medo dele, que não seria só o medo de palhaços que ele tem, seria o medo de ser esquecido. Esse sim é o maior medo dele e ele fica muito assustado quando isso acontece. Um dos momentos mais aterrorizantes do Pennywise, na minha opinião, é quando ele sai de dentro de uma geladeira, todo torto, e ele começa a sair ali, e ele aparece dando a sua frase icônica, que é o Time to Float. Cara, eu tenho medo dessa cena, eu acho muito bizarra, cara. Do jeito que ele aparece ali, isso é louco. Time to float. Mas o grupo continua na missão e várias coisas bizarras começam a acontecer dentro da casa até que eles finalmente chegam no poço que vai dar lá nos esgotos. O grupo começa a descer até os esgotos, mas o Henry Bowers aparece e acaba pegando o Mike. O Mike acaba brigando com o Bowers, mas ele acaba conseguindo derrotar ele, batendo nele, fazendo ele cair. Mas quem é capturado no meio disso é a Beverly. O Pennywise consegue capturar ela e ele abre aquela boca dele ali gigante, fazendo ela ficar hipnotizada. Então, ela não morre exatamente, mas ela fica numa espécie de transe ali, porque essa é uma das formas que a coisa se utiliza para poder pegar as suas vítimas. Isso é algo muito importante, tá? Caso vocês vejam isso na série, lembrem-se disso, porque o Pennywise, ele consegue pegar as suas vítimas não é só mordendo. Existem outras formas que ele usa para capturar, e uma delas seria essa, quando ele usa um pouco do seu poder mais original, mais natural. A Beverly acaba sendo hipnotizada, então ela fica flutuando no ar, mas o grupo consegue pegar ela puxando ela para baixo. E nesse momento começa o embate final das crianças contra a coisa. E nesse confronto final, o Pennywise começa a usar todos os medos contra o grupo, mas é justamente a união deles que faz ser a força maior do grupo. As ferramentas que eles utilizam e a própria amizade deles é o fator mais importante para derrotar o palhaço. E nesse momento o George aparece nos esgotos para falar com o Bill, e é um momento muito emocionante porque a gente percebe o quanto que o Bill se importava com o irmão dele, e óbvio que não era o George de verdade, mas sim uma alucinação, e o Bill fica muito emotivo, mas ele percebe que não era realmente o George. E ele pega a pistola de dardos e dá um tiro na cabeça dele. E quem aparece verdadeiramente é o Pennywise. E é uma cena muito louca. E quando o Pennywise aparece para enfrentar o grupo mais uma vez, o George vai atirar de novo no Pennywise. Mas nesse momento, de uma forma muito rápida, o Mike diz pro Bill que a arma não tá carregada. E ele diz isso para ele 2 vezes, mas aí do nada o Bill puxa a arma mesmo sem bala e ele atira na cabeça do Pennywise, derrotando ele. Mas a pergunta é, como ele conseguiu atirar nele sendo que não tinha bala? Simplesmente porque o Bill acreditava que tinha uma bala ali. Ele só precisava acreditar que tinha alguma coisa ali para poder derrotar a coisa. Tem uma frase muito interessante no livro de Stephen King, que é a da Torre Negra, e é uma frase que faz total sentido com essa cena. Eu não atiro com a minha mão. Aquele que atira com a mão esqueceu o rosto do pai. Eu atiro com a mente. E essa frase faz total sentido, porque é para você agir com inteligência. E a inteligência usada nessa cena é que justamente o Bill acreditava que podia matar o Pennywise. Se todos eles acreditarem que conseguem matar o Pennywise, eles conseguem realmente derrotar a coisa. Tudo que eles precisavam era de autoconfiança, amizade e a união de todos. O que é algo muito legal, cara. E eles conseguem derrotar o palhaço, mas só por 27 anos. 2019 foi o ano que estreou It Capítulo 2, ainda com a mesma direção do Andy Muschietti, e no último filme, quando eles derrotaram a coisa, o Bill
fez uma promessa com o grupo inteiro, dizendo que se a Coisa aparecesse novamente, eles iriam voltar. E de fato, a Coisa volta para Derry depois de 27 anos, e ela volta pegando o namorado de um cara que morreu quando ele se atirou da ponte porque ele estava sofrendo preconceito e violência com os caras que estavam num parque em Derry. E ele não parou de pesquisar sobre o Pennywise, não parou de estudar sobre ele e não parou de investigar se ainda existia algum tipo de relato sobre o Pennywise por aí na cidade. E ele mora numa biblioteca antiga da cidade. No primeiro filme, quem era o cérebro do grupo era o Ben, mas nesse aqui, com certeza, é o Mike. Quando o Mike percebe que a Coisa voltou, ele decide ligar para todo o grupo de amigos dele depois de 27 anos. E todos eles, inclusive, atendem. É bem estranho, não sei como que ele conseguiu o número ali, mas tudo bem. E cada um leva uma vida completamente diferente. O Bill virou um escritor famoso, mas ele é considerado por escrever finais que não são realmente muito bons, e é uma autocrítica que foi genial, porque o próprio Stephen King também tinha essa fama. A Beverly seria uma estilista e ela mora com um cara que é totalmente tóxico com ela, justamente com o mesmo comportamento que o próprio pai dela tinha na infância. E o Ben agora ele é um arquiteto, ele é uma pessoa mais confiante e ele é um cara dos negócios ali, o cara virou tipo um empresário praticamente, e ele ainda é apaixonado pela Beverly. O Rich não tem nem o que falar, ele obviamente vira um comediante, porque o cara realmente é muito engraçado, então faz total sentido. E o Ed trabalha com seguros e ele ainda continua neurótico com as doenças, e ele é casado com uma mulher que é muito parecida com a mãe dele. Todos eles recebem a ligação e voltam até Derry para falar com o Mike sobre o que está acontecendo, menos o Stanley. Quando o Stanley recebe a mensagem do Mike dizendo que a Coisa voltou, ele infelizmente acaba se matando na banheira porque ele não aguenta, porque foi um trauma muito grande na vida dele. E o grupo finalmente se reúne, então eles vão até um restaurante chinês, eles começam a dar várias risadas, mas aí eles começam a perceber, ué, mas onde é que está o Stanley, que ele não apareceu até agora? E eles vão pegar uns biscoitinhos da sorte e quando eles abrem, eles percebem que cada palavra vai formar uma frase. Quando eles percebem, estava escrito, parece que o Stanley não pôde vir. E aí eles já começam a ficar assustados com o que está acontecendo. Eles falam, cara, como assim a Coisa voltou? Isso não faz sentido, não é possível. Todo mundo fica assustado e aí começa a acontecer umas coisas bizarras no restaurante. Começa a aparecer uns bebezinhos ali em formato de mosca voadora, assim. Umas coisas muito bizarras, bem agoniante. E todo mundo ali fica com medo e o Mike pega a cadeira e começa a bater na mesa falando, não é real, não é real, não é real. O que torna esse filme mais divertido pra mim é a questão deles estarem adultos, porque quando eles estão adultos, parece que não dá pra levar mais tão a sério aquela coisa que eles tinham muito medo quando eles eram crianças. Então esse amadurecimento fez o humor do filme se elevar muito mais, é algo muito legal. O grupo descobre que na verdade o Stanley se matou depois que recebeu a notícia do Mike, e eles acabam se separando, falando, cara, não dá pra gente continuar desse jeito, olha o que aconteceu com o Stanley, mas o Mike consegue convencer o Bill a ficar. E nesse momento o Mike convida ele até a biblioteca, mas ele droga o Bill de propósito para fazer entender o conceito da coisa, como surgiu o Pennywise. E o Mike conta pro Bill que ele conheceu mais a origem da coisa no ritual de Chud. O Mike passou os últimos anos da vida dele conhecendo um pouco mais sobre a coisa, e ele conheceu através de uma cerimônia nativa americana. E nessa cerimônia nativa americana a gente descobre que o It, a coisa, seria uma entidade cósmica muito antiga, muito poderosa e que consumia suas vítimas a cada 27 anos. Mas para derrotar essa coisa seria justamente esse ritual de Chud. Esse ritual de Chud buscaria aprisionar completamente o Pennywise para sempre, para finalmente derrotá-lo. Mas para isso acontecer, cada um do grupo precisa recuperar um objeto antigo, familiar, ligado ao passado deles e às memórias da infância principalmente. Mas o Mike e o Bill tentam convencer o grupo novamente a se juntar e cada um vai buscar um objeto da infância que foi muito usado principalmente na época do Pennywise. E no meio disso, quem ainda está vivo é o Henry Bowers. E o Henry Bowers ficou num hospício, mas a entidade ainda continua conectada ao Henry Bowers, e ela aparece ali fazendo o Henry Bowers continuar mais maluco do que nunca e ir atrás do grupo mais uma vez. Então ele foge do hospício, pega uma faca e um carro e um zumbi dirige pra ele. É bem esquisitão essa cena, mas é da hora, é da hora. Hey, Hofstetter, let's go!
Como o Bill volta para a cidade, ele acaba buscando a sua antiga bicicleta que tá numa loja antiga. E quem tá atendendo nessa loja é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Stephen King. Cara, isso é muito legal. Ele é tipo o Stan Lee da Marvel. E o Bill vai buscar o barco na sua antiga casa e ele acaba se culpando pela morte do irmão mais uma vez. Ele começa a relembrar o passado e o bueiro começa a fazer barulho mais uma vez. E ele pensa que é o George que tá lá, mas na verdade é a coisa. A Beverly vai revisitar o apartamento em que ela morava e ela encontra com uma senhora que conheceu supostamente o pai dela, e quando ela entra na casa ela vai pegar o maço de cigarros que ela usava na infância e ela encontra aquela chavezinha e a fotografia com aquela frase famosa que ela tinha na infância, porque quem escreveu foi o Ben. E quando ela tá perto de sair dessa casa, a velhinha simplesmente se transforma num bicho medonho, muito esquisito. Inclusive o excesso de CGI nesse filme eu acho muito chato, mas é meio bizarro essa cena e até de certo modo legal. O Ben vai até a escola para pegar o poema que ele escreveu para Beverly e ele revive um pouco do passado dele nessa cena. O Ed visita a farmácia antiga que ele costumava ir e ele encontra a mãe dele ali amarrada e ele começa a ter uma visão muito bizarra dela ali e ele realmente acha que aquilo é verdade. O Rich é complicado porque ele entra num fliperama ali, que era o lugar onde ele costumava jogar, brincar com os amigos dele, e o Pennywise aparece. Só que quando ele aparece, ele começa a zoar com o Rich falando que ele conhece o segredo sujo dele. E esse segredo sujo dele é que na verdade ele era apaixonado pelo Ed. Tipo, desde a infância, ele sempre gostou do Ed. É uma cena muito bizarra, mas mesmo sendo bizarra, eu acho ela muito engraçada, porque, cara, o Rich não tem como. Ele é muito bom. E um momento em que o Mike tá na biblioteca, o Henry Bowers aparece e tenta atacar o Mike. Mas aí ele é salvo pelo Rich, graças a Deus. E agora, com o grupo formado e com todos os objetos em mãos, eles decidem voltar aos esgotos para poder finalmente derrotar a coisa. Depois de 27 anos, eles voltam aos esgotos onde eles estavam quando eles eram crianças. Para derrotar a coisa, vocês só precisam de uma coisa. Olha que legal! Acreditar. E eles começam a iniciar esse ritual de Chud, então eles começam a queimar os objetos que eles usavam quando eles eram crianças, mas quando eles estão fazendo esse ritual, eles percebem que não era só fazer isso. Na verdade, o Pennywise ainda está vivo e não era a única coisa que eles tinham que fazer. Não era só fazer esse ritual e sair de mão dada e ficar feliz. Não, não era isso. E o Pennywise aparece, mas ele aparece não só como uma forma de palhaço, mas ele aparece em uma forma muito bizarra e esquisita, como se fosse uma aranha gigante. Então ele começa a correr atrás deles ali em uma forma bem 3D, né? Porque é 3D pra caramba esse filme, mas é bem da hora. Mas o que eles percebem é que não dava pra fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram no passado, porque não ia derrotar de uma vez. O que eles precisavam fazer realmente era acreditar que podia derrotar a coisa, mas para acreditar nisso, eles tinham que perder o medo. A coisa precisava saber que eles não tinham mais medo dela. E é justamente isso que eles fazem para derrotar. E pra derrotar essa coisa, eles começam a zombar do Pennywise. Começam a fazer bullying com ele ali. Tipo, você não dá medo, você não é de nada, você não presta. Você é uma coisa feia aí, nada a ver. E quanto mais eles falam pro Pennywise, mais fraco ele fica. Porque ele vai perdendo a sua força, porque ele percebe que ele não causa mais medo nas crianças. No caso deles adultos. E isso faz total sentido, porque o que alimenta o Pennywise é o medo das pessoas. O grupo arranca o coração da coisa e eles destroem ela por completo, finalmente. E no meio dessa confusão, o Ed acaba morrendo nos braços do Rich, chamando ele de meu melhor amigo. Cara, é muito triste, meu Deus. E pouco tempo depois eles recebem uma carta do Stan. E nessa carta explica que ele tirou a própria vida justamente para eles ganharem força para derrotar o Pennywise. Ele se matou de uma forma planejada. Foi tudo planejado. Ele sabia que se ele morresse, o grupo ia se unir mais ainda para derrotar a coisa. O que a gente aprendeu de tudo isso até aqui, conhecendo o Pennywise e conhecendo a coisa, é que cortar esse laço de medo com a coisa faz ela se enfraquecer e faz a própria pessoa se sentir mais forte e fortalecida mentalmente.
Então será que os personagens dessa nova série de It, Bem-vindos a Derry, vão ser mais fortes que esse novo grupo, que é o Clube dos Otários? Provavelmente não, porque a gente sabe que eles morreram, né? A maioria deles ali morreram. Eles vão morrer na série, porque eu acredito que vão falar do incêndio de Black Spot e outros acontecimentos, talvez até extras ali, que a gente nunca tenha visto. Mas agora você já sabe como deu até o Pennywise e você já sabe da trajetória completa dele. E agora só lhe resta assistir essa série, e eu espero de verdade que essa série seja uma série incrível. Um outro personagem que eu gosto bastante é o Michael Myers, e eu falei dele aqui fazendo um vídeo de 3 partes falando sobre ele, falando da trajetória inteira de todos os filmes. Eu acho bom você ver, senão o Pennywise vai te pegar. Don't you want a balloon?